Você tá lá bem pleno, bem plena, vendo seu feed do Instagram e de repente, do nada, você vê a sua arte no perfil de outra pessoa. Só que na verdade, aquela dali não foi você quem fez, foi o outro artista. Só que ele copiou a sua arte na cara dura e tá assinando e dizendo que ele que criou essa arte do zero. Se isso acontecesse agora, você saberia o que fazer? Artista de letra e moralista, e talvez esse momento não tenha acontecido com você ainda. Comigo não aconteceu, pelo menos não que eu tenha conhecimento. Mas é bom a gente já saber o que fazer caso a nossa arte seja copiada por algum outro artista, porque infelizmente ainda em pleno 2022 isso acontece. E a gente precisa estar preparado. Como eu disse, eu não passei por isso, mas eu vi amigas minhas artistas passando por essa situação e vou te falar, é desesperador. Tanto pra quem tá de fora, imagina pra quem tá ali passando por aquela situação. Eu vi as meninas indignadas, se sentindo violadas, assim, sabe? Uma coisa completamente desesperadora. E se eu, que tava ali de fora, já tava indignada... Eu não sei vocês, mas eu costumo tomar as dores aí dos meus amigos. Imagina a pessoa que tava passando por aquela situação, vendo a sua arte sendo reproduzida em outra rede social, dizendo que era de outro artista, né? Sendo assinada por um outro artista. Só a gente sabe o trabalho que tá criar uma arte do zero. É estudar, é treinar, pesquisar referências, técnicas novas, saber minimamente ali de combinação de cores pra chegar uma pessoa do absoluto nada. Que, sinceramente, eu nem sei se eu consigo chamar uma pessoa que faz esse tipo de coisa de artista, porque nesse caso ela não tá criando nada. E se achar no direito de copiar a sua arte, de reproduzir uma coisa feita por outra pessoa e, pior ainda, lucrar com ela. Isso acontece muito ainda no nicho artístico, infelizmente. Vira e mexe a gente vê alguma notícia muito no setor de música, né? De plágio, seja de melodia, seja de letra, o que for. E por aqui também isso não é anormal, infelizmente isso acontece frequentemente. E às vezes esse posicionamento, infelizmente, vem não só do artista, mas do cliente também. Você já recebeu o pedido de algum cliente para fazer uma peça, um serviço para você igualzinho à referência que ele mandou, a arte ali, idêntica à que ele te mandou na referência? Se você já recebeu, me conta aqui nos comentários como que foi essa situação, como você reagiu, como foi o seu posicionamento quanto a isso. Eu já tratei desse assunto lá no Instagram algumas vezes, coloquei uma dosezinha de humor ali para o cliente poder entender de uma maneira um pouco mais fácil, um pouco mais leve, que essa atitude é crime, que é errado, que é ilegal e que ele não deve fazer isso, não deve fazer esse pedido pro artista. Mas às vezes o artista acaba aceitando passar por essa situação por dois motivos. Ou ele ainda é inexperiente e não entende que esse ato é um crime, não vê nada de errado nisso, apesar de estar meio estampado ali na nossa cara, né, que isso tá errado. Ou ele tá tão desesperado pra trabalhar com a arte que acaba aceitando qualquer coisa, acaba se submetendo a esse tipo de coisa que a gente sabe que é plágio, e plágio é crime. Enquanto a gente não falar desse assunto massivamente, repetidas vezes, enquanto os artistas não criarem essa consciência de que isso é ilegal, isso vai continuar acontecendo. Então isso precisa ser falado, e nós, como artistas, né, a gente já tá trabalhando nesse meio, a gente precisa se posicionar contra isso, para que isso não aconteça mais. Então, se você já chegou a aceitar trabalhos desse tipo, chegou a hora disso parar de acontecer. Vamos começar aí desde o início, para que fique tudo esclarecido e você não entenda mal a mensagem desse vídeo. Quando a gente está no início ali da nossa jornada como artista, é normal que a gente copie algumas artes, imite algum artista específico, e é normal isso acontecer, porque a gente está começando a estudar arte agora, a gente não tem referência, a gente não tem experiência, não tem repertório, isso acontece. Mas desde esse momento a gente precisa ter em mente que essa arte não é nossa, que a gente tá copiando e reproduzindo para estudar, pra gente poder entender o que o artista fez ali naquela arte, para que mais pra frente a gente possa executar essa técnica também, mas com o nosso estilo, criando uma arte do zero. Então essa cópia que a gente tá fazendo nada mais é do que um estudo em cima do trabalho de outra pessoa. E aí quando a gente consegue reproduzir a obra, o trabalho de um outro artista, a gente fica tão orgulhoso, tão feliz, se sente tão capaz de ser um artista, a gente vê que é possível também, que a gente quer mostrar pra todo mundo que a gente foi capaz de fazer aquilo ali. Só que tem uma forma certa de mostrar esse trabalho, esse estudo que você fez, sem que isso caia no plágio, que é dando os direitos autorais pro verdadeiro autor daquele trabalho. Então, nesse caso, é muito importante você deixar claro no post,
post, né, onde você estiver divulgando e colocando essa arte aí nas redes sociais, que aquela arte que você fez, na verdade, não é sua, é um estudo que você fez baseado na obra de artista tal, que aquilo ali é um treino, que não tem fins comerciais, que é um estudo que você está fazendo para desenvolver a sua técnica. Então nunca, jamais, em hipótese alguma, diga que essa arte é sua, porque ela não é. Não é justo você fazer isso com o artista, porque ele teve um trabalho danado pra criar essa arte do zero e ainda queima você como um profissional, que plágio é crime. Eu não vou cansar de dizer isso aqui, depois vocês me contem quantas vezes eu disse essa frase aqui nesse vídeo. E você vai acabar ficando conhecido ali como um artista que fez plágio, como um artista que copia a arte de outras pessoas. Então, para que você não caia nesse erro e acabe plagiando o trabalho de alguém, vamos conversar aqui da diferença de inspiração e plágio. Até que momento é inspiração e a partir de qual momento a gente já considera como plágio? Para além de você não cair nesse erro, não interpretar mal alguém que acabou se inspirando na sua arte. Então vamos ver essa diferença agora. Inspiração é quando são usadas várias referências para criar uma arte autoral. A gente pega um elemento de uma arte que a gente gostou, a gente pega um tipo de letra que a gente gostou de outra arte, uma paleta de cores de uma foto que a gente viu, por exemplo. Então por isso é tão importante a pesquisa de referência e você não ficar apenas se orientando e se inspirando num artista só, porque inevitavelmente você vai acabar copiando e pegando muito do estilo dele. Então, aumente aí o seu repertório, a quantidade de artistas que te inspiram e que você gosta do trabalho deles. E quando você for fazer essa busca de referências que eu já falei no vídeo sobre criando quadros exclusivos, vou deixar aqui no card, depois você assiste. E é um momento aí do meu processo de criar um quadro, que é o momento inspiração. Então, é muito legal quando a gente sabe fazer isso, de forma que a gente não copie o trabalho de ninguém, apenas tendo um olhar crítico naquele trabalho e pegando ali pequenos elementos, pequenas coisinhas para que depois você possa criar uma arte autoral. Então tenha aí isso em mente, né? Essa parte ainda é considerada inspiração para você não ficar meio bitolado e achando que tá todo mundo copiando sua arte. Já o plágio é quando acontece a cópia efetivamente, a reprodução total daquele trabalho de outra pessoa, sem ter a autorização e sem dar os devidos créditos ao verdadeiro autor daquela arte. Tem gente que acha até hoje que só porque tá na internet não tem dono, não é de ninguém, tá tudo liberado, que Pinterest é terra de ninguém, que nada ali tem dono e que tudo é permitido. Não seja esse tipo de pessoa. Você já vai estar começando o seu trabalho com a arte de forma errada, já fazendo uma trajetória esquisita, desonesta. E isso pode ser muito difícil de ser revertido lá na frente. Beleza, Ju, já entendi, mas eu não tô copiando a arte de ninguém. Eu fui copiado, ou eu tenho medo de ser copiado. Se isso acontecer, o que eu faço? Vamos falar disso agora. Mas antes, se você tá gostando do conteúdo desse vídeo, seja um inscrito deste canal. Ative as notificações, porque 2 vezes por semana, quarta e sábado, tem vídeo novo aqui no canal, que a gente fala sempre sobre empreendedorismo artístico, bastidores da vida de um artista, e você não pode perder nada disso, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar na sua trajetória. E nesse início eu preciso demais da ajuda de vocês. A gente precisa chegar aos 500 inscritos para liberar a aba comunidade aqui do canal e eu conseguir criar ainda mais conteúdo para vocês. Então me ajuda compartilhando esse vídeo com alguém que vai se interessar por esse tipo de vídeo e outros vídeos relacionados ao empreendedorismo artístico, pra gente poder crescer nessa comunidade. Respondendo a sua pergunta sobre como agir se isso acontecer, né? Quando isso acontecer. A primeira coisa de todas que eu vou falar pra você é se acalma. Porque se isso acontecer, eu tenho certeza que você vai ficar possesso, indignado, revoltado, vai querer fazer acontecer. Mas quando a gente tá muito nervoso, exaltado, a gente pode acabar fazendo alguma coisa não muito inteligente, coisas que a gente se arrependa depois. Então, calma, respira fundo e vamos pensar com calma de forma inteligente o que a gente precisa fazer. Vamos analisar a primeira situação? Foi plágio mesmo? A pessoa se inspirou, ou talvez tenha se inspirado um pouquinho demais aí. Você começou a reconhecer muitas coisas aí da sua arte, de uma arte específica no trabalho dela? Ou às vezes você já tem um estilo tão forte e você viu algum traço ali na arte da pessoa e acabou levando pro pessoal? Não, Ju, foi plágio mesmo. Então tá, beleza. A primeira coisa que eu te aconselho a fazer é entrar em contato com essa pessoa e começar ali uma conversa educada, civilizada, calma, respeitosa. E que você explique essa situação, porque realmente tem gente que não tem ideia que isso é plágio, que acha que isso tá certo. Principalmente os artistas mais novos, né?
que estão começando tanto na vida quanto na arte. Então comece explicando a ele que aquela arte é sua, que ele fez uma reprodução da sua arte, que isso não é legal, que é crime, na verdade, o nome disso é plágio, que esse tipo de atitude desvaloriza a profissão do artista e que se isso continuar acontecendo no nicho artístico, ele pode ser o próximo. Alguém pode pegar uma arte que ele criou do zero e reproduzir. Imagina como ele ficaria nessa situação. Faça com que ele se sinta no seu lugar, né, de tendo a arte copiada. Pergunta como ele se sentiria, né, tendo a sua arte copiada, o que ele ia fazer, o que ele ia achar. E aí você peça para que ele dê os devidos créditos a você na postagem que ele fez ou no lugar que ele divulgou aquela arte. Ou se aquilo ali realmente incomodou você, você pode pedir para que ele apague esse post. Eu não entraria nesse estresse todo não, bastando que ele desse os devidos créditos, na minha opinião, já tava tudo esclarecido ali. Mas se ele tá usando essa cópia da sua arte para lucrar em cima dela, para vender a sua arte, aí a gente tem um problema maior, aí o buraco é mais embaixo. A parte de explicar a situação para que ele entenda que aquilo ali é plágio e é crime é importante também de fazer, mas eu ainda acrescentaria aí o pedido que ele parasse de vender ou de aceitar encomendas que sejam aí cópia do seu trabalho. Explica pra ele que isso é crime e que não é justo, não é correto e honesto ele lucrar em cima de um trabalho que não foi feito por ele, de uma arte que não foi criada por ele. Na maioria dos casos, a situação consegue ser resolvida até esse momento da conversa, mas se você reparar que essa pessoa tá muito insistente e que ela não mostra sinais de que vai parar, que vai interromper as vendas desse trabalho plagiado, eu te indico fortemente a procurar um profissional para que consiga te orientar ali a agir, a dar os próximos passos de acordo com a lei. Mas antes de você procurar um advogado, pensa bem, escolha bem as suas batalhas, porque talvez o estresse vai ser tão grande, o dinheiro que você vai gastar vai ser tanto, o tempo gasto também vai ser imenso, que às vezes não vale nem a pena todo esse tipo de estresse. Então pensa bem, se você vê realmente que você está sendo prejudicado com a situação desse outro artista, aí sim, você vai com tudo atrás dos seus direitos. Tenha em mente que no final das contas, a pessoa que vai sair mais prejudicada, com a moral mais baixa, com a reputação péssima, não é você, é ele. Situações como essas dizem muito sobre as pessoas, tanto da gente quanto da pessoa que está plagiando. Então pensa bem como você vai agir nessa situação, porque a atitude que você tomar, a forma como você vai lidar com aquilo ali, vai dizer muito sobre o profissional que você é. Então pensa nisso com carinho. Às vezes ainda é preciso a gente entrar nesse tipo de polêmica, porque sim, ainda em pleno século XXI estamos passando por esse tipo de situação. É importante a gente entender do assunto para poder saber como lidar com ele. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com algum amigo, com alguém que você conheça que vai se interessar sobre esse assunto e sobre os outros que tem aqui no canal. Tem muito mais conteúdo vindo por aí. Então eu te espero no próximo vídeo e tchau!